Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz para deixar ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então eles ainda falaram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos, pedimos-te, ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que Ele não venha sobre nós com pestilência ou com a espada. Respondeu-lhe de novo o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis o povo cessar das suas obras? Ide às vossas cargas. Disse mais Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Não tornareis a dar como dantes palha ao povo, para fazer tijolos. Vão eles mesmos e colham palha para si. Também lhes imporeis a conta dos tijolos que dantes faziam. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais, e disseram ao povo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai palha de onde puderdes achá-la, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a parte do Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai a vossa obra, a tarefa do dia no seu dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, postos sobre eles pelos exatores de Faraó, que reclamavam: Por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como dantes? Pelo que os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos. E eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo é quem tem a culpa. Mas ele respondeu: Estais ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Portanto, ide, trabalhai, palha, porém, não se vos dará. Todavia, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aperto, porquanto se lhes dizia: Nada diminuireis dos vossos tijolos na tarefa do dia no seu dia. Ao saírem da presença de Faraó, depararam com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles, e disseram-lhes: Olhe o Senhor para vós e julgue isso, porquanto fizestes o nosso caso repelente diante de Faraó e diante de seus servos, metendo-lhes nas mãos uma espada para nos matar. Então, tornando Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo, e de nenhum modo tens livrado o teu povo. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por uma poderosa mão os deixará ir. Sim, por uma poderosa mão os lançará da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse-lhe: Eu sou Jeová. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome Jeová não lhes fui conhecido.
Estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, tenho ouvido o gemer dos filhos de Israel, os quais os egípcios vêm escravizando. E lembrei-me do meu pacto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou Jeová. Eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou Jeová, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança. Eu sou Jeová. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Vai, fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, respondeu diante do Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó a mim, que sou incircunciso de lábios? Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Estes são os cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Anoque de Palu, Esrom e Carme. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Izá, Nebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Ora, Anrão tomou por mulher a Joquebede sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés, e os anos da vida de Anrão foram 137 anos. Os filhos de Izá, Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nazom, e ela lhe deu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assi, Elcana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu Finéias. Estes são os chefes das casas paternas dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles os que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel, este Moisés e este Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Jeová. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto te digo. Respondeu Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora a ler o capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto como Deus a Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta.
tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Mas Faraó não vos ouvirá. E eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Tinha Moisés 80 anos, e Arão 83, quando falaram a Faraó. Falou, pois, o Senhor a Moisés e a Arão: quando o Faraó vos disser, apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança-o diante de Faraó, para que se torne em serpente. Então Moisés e Arão foram ter com Faraó, e fizeram como o Senhor ordenara. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se tornou em serpente. Faraó também mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Pois cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Endureceu-se, porém, o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: obstinou-se o coração de Faraó, ele recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, e eis que ele sairá às águas. Por-te-ás à beira do rio para o encontrar, e tomarás na mão a vara que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti para dizer-te: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não o tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, e sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre as suas lagoas, e sobre todas as suas águas empoçadas, para que se tornem em sangue. E haverá sangue por toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como lhes ordenara o Senhor. Arão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue, de modo que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Mas o mesmo fizeram também os magos do Egito com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e entrou em sua casa, e nem ainda isto tomou a sério. Todos os egípcios, pois, cavaram junto ao rio para achar água que beber, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 8. Então disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo,
e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. Sim, as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão, pois, estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs que cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Chamou, pois, Faraó a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Respondeu Moisés a Faraó: digna-te dizer-me, quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que fiquem somente no rio? Disse Faraó: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. As rãs, pois, se apartarão de ti e das tuas casas e dos teus servos e do teu povo ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha trazido sobre Faraó. O Senhor, pois, fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Mas vendo Faraó que havia descanso, endureceu seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem em piolhos por toda a terra do Egito. E assim fizeram. Arão estendeu a sua mão com a vara e feriu o pó da terra, e houve piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Também os magos fizeram assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e nos animais. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. No entanto, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor o tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, bem como a terra em que eles estiverem. Mas naquele dia separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este milagre. O Senhor, pois, assim fez. Entraram grandes enxames de moscas nas casas de Faraó e nas casas dos seus servos, e em toda a parte do Egito a terra foi assolada pelos enxames de moscas. Então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, e ofereceis sacrifícios ao Senhor vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que se faça, porque é abominação aos egípcios o que havemos de oferecer ao Senhor nosso Deus. Sacrificando nós a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Havemos de ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos ordenar. Então disse Faraó: eu vos deixarei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe, e orai por mim. Respondeu Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se apartem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente não torne mais Faraó a proceder dolosamente,
não deixando ir o povo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e apartou os enxames de moscas de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma sequer. Mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração, e não deixou ir o povo. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda o retiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma pestilência muito grave. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nada de tudo que pertence aos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor isto na terra. Fez, pois, o Senhor isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó mandou ver, e eis que do gado dos israelitas não morrera sequer um. Mas o coração de Faraó se obstinou, e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai mancheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E ela se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e haverá tumores que arrebentarão em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram cinza do forno e apresentaram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e ela se tornou em tumores que arrebentavam em úlceras nos homens e no gado. Os magos não podiam manter-se diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Agora, por pouco teria eu estendido a minha mão, e ferido a ti e ao teu povo com pestilência, e tu terias sido destruído da terra. Mas, na verdade, para isso te hei mantido com vida, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva tão grande, o qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado, e tudo o que tens no campo, porque sobre todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem à casa, cairá a saraiva e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não se importava com as palavras do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, para que caia saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e saraiva, e fogo desceu à terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito.
Havia, pois, saraiva misturada com fogo, saraiva tão grave qual nunca houvera em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde se achavam os filhos de Israel, não houve saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes trovões da parte de Deus e esta saraiva. Eu vos deixarei ir, e não permanecereis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: Logo que eu tiver saído da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. Ora, o linho e a cevada foram danificados, porque a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Mas não foram danificados o trigo e a espelta, porque não estavam crescidos. Saiu, pois, Moisés da cidade, da presença de Faraó, e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que a chuva, a saraiva e os trovões tinham cessado, continuou a pecar, e endureceu seu coração, ele e os seus servos. Assim, o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 10. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque tenho endurecido seu coração, e o coração de seus servos, para manifestar estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos teus filhos, e aos filhos de teus filhos, as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que operei entre eles, para que vós saibais que eu sou o Senhor. Foram, pois, Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas se tu recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos aos teus termos, e eles cobrirão a face da terra, de sorte que não se poderá ver a terra, e comerão o resto que escapou, e o que ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que apareceram na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os servos de Faraó lhe disseram: Até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Porventura não sabes ainda que o Egito está destruído? Pelo que Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Mas quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: Seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir a vós e a vossos pequeninos. Olhai, porque há mal diante de vós. Não será assim. Agora ide vós, os homens, e servi ao Senhor. Pois isso é o que pedistes.
e foram expulsos da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: quanto aos gafanhotos, estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venham eles sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito. E o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Subiram, pois, os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e pousaram sobre todos os seus termos. Tão numerosos foram, que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Pois cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. E comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva. Nada verde ficou, nem de árvore, nem de erva do campo, por toda a terra do Egito. Então Faraó mandou apressadamente chamar Moisés e Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, perdoai-me, peço-vos, somente esta vez o meu pecado, e orai ao Senhor vosso Deus que tire de mim mais esta morte. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. E não ficou um só gafanhoto de todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não se viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas para todos os filhos de Israel havia luz nas suas habitações. Então mandou Faraó chamar Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, mas vão juntamente convosco os vossos pequeninos. Moisés, porém, disse: tu também nos tens de dar nas mãos sacrifícios e holocaustos, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que me vires o rosto, morrerás. Respondeu Moisés: disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto.